Fala galerinha da primeira série, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sei que o contato professor-aluno é a melhor forma da gente desenvolver a aprendizagem. Mas no momento atual, em que estamos vivendo no mundo em relação à Covid-19, acho que agora é o que nós temos para tentar passar para vocês o conteúdo que a gente deveria trabalhar em sala de aula. Então estou aqui de forma adaptada, vocês estão vendo que eu estou usando uma TV para mostrar os slides para vocês, né? Para tentar deixar da forma mais clara possível. E espero que eu possa realmente contribuir muito com isso no assunto que a gente vai trabalhar. Então vamos lá, galera. O assunto é o seguinte: relações ecológicas. É um assunto correlacionado ao que nós trabalhamos na última aula antes da paralisação. Que vocês devem se lembrar que eu falei alguns conceitos básicos de ecologia. Por exemplo, eu falei para vocês o conceito do que é a biosfera em si. Como também trabalhei com vocês conceitos de ecossistema, fatores bióticos, fatores abióticos, o que é uma população, o que é uma comunidade, o que é um habitat, o que é um território, o que é um nicho ecológico. Esses conceitos, galera, são conceitos que a gente vai utilizar nessa aula de hoje, que é um assunto que fala exatamente das relações que existem entre os seres vivos nos ecossistemas. Então, eu vou mostrar para vocês que essas relações ecológicas podem ser divididas entre harmônicas e desarmônicas, com uma diferença bem clara entre elas. É considerada uma relação harmônica toda e qualquer relação entre seres vivos onde nenhum deles sai prejudicado, diferente da relação denominada relação desarmônica. Nesse tipo de relação, se houver no mínimo um dos envolvidos em prejuízo, você já vai considerá-la como uma relação desarmônica. Então é bem fácil da gente entender e diferenciar. Harmônica, nenhum dos indivíduos sai prejudicado. Desarmônica, no mínimo um deles sai em prejuízo. E vocês podem observar também que em ambas eu tenho as relações intraespecíficas e as relações interespecíficas. Vamos ver a diferença? Uma relação intraespecífica acontece entre indivíduos da mesma espécie, enquanto uma relação interespecífica acontece entre indivíduos de espécies diferentes. Então, nessa aula de hoje, eu vou trabalhar com vocês com foco nas relações harmônicas, tanto intraespecíficas quanto interespecíficas. Nas intraespecíficas, com exemplos, vou falar para vocês do que é uma colônia e uma sociedade. E nas interespecíficas, nós vamos falar o que é mutualismo, protocooperação, comensalismo, epifitismo e inquilinismo. As relações desarmônicas eu deixo como assunto para uma próxima aula que a gente for trabalhar, ok? Então vamos lá. Ô, gente, relações harmônicas. Vocês já se lembram o que é, vocês já sabem o que é. Ninguém sai prejudicado nessa relação. Ela é intraespecífica quando ela envolve indivíduos da mesma espécie. E é interespecífica quando envolve indivíduos de espécies diferentes. Vocês estão percebendo esses símbolozinhos aqui, gente? Olha lá. Colônia, mais. Canibalismo, comensalismo, desculpa, mais zero. Inquilinismo, mais zero. Qual que é o significado dessa simbologia? O mais, numa relação ecológica, indica que o indivíduo saiu beneficiado. O zero identifica o que a gente chama de neutralismo. O que é um neutralismo? Relação neutra. O indivíduo não ganhou, porém também não perdeu. Então a nossa interpretação é a seguinte, ó. Mais. Uma relação boa para todos os indivíduos envolvidos, tá? Se são dois indivíduos, como é o caso do mutualismo, por exemplo, os dois saíram ganhando. Uma relação mais zero, como é o caso do comensalismo. O que significa? Um ganhou e o outro não ganhou, porém não perdeu. Ele permaneceu neutro nessa relação. Isso se aplica, gente, não só para as relações harmônicas, quanto para as desarmônicas. As desarmônicas que a gente vai trabalhar depois. Qual tem esse exemplo aqui? Ó, amensalismo. Uma relação zero menos. O zero você já sabe, que identifica que é uma relação que o indivíduo não ganhou nem perdeu, é neutro. E o menos identifica que ele perdeu nessa relação. Tá? O parasitismo, o que significa isso? Uma relação do tipo menos mais ou mais menos. O mais identifica que o parasita ganhou e o menos identifica que o parasitado perdeu. Então essa simbologia é bom a gente entender. Só coloquei isso aqui como exemplo para vocês, ok? Right. Então vamos lá.
relações harmônicas intraespecíficas que acontecem entre indivíduos da mesma espécie. Trouxe aqui para vocês 2 exemplos, sociedade e colônia. Isso cria uma certa confusão, viu, gente? Por exemplo, quando eu falo para vocês de uma colmeia de abelhas. Uma colmeia é um exemplo de uma sociedade, um exemplo de uma colônia. Isso traz realmente uma certa confusão, mas eu afirmo para vocês com certeza absoluta, tá? Uma sociedade é o que exemplifica o caso das abelhas. As abelhas são animais sociais e não são animais coloniais. Sabe por quê, gente? Uma colônia, ela envolve união anatômica. O que é união anatômica? União de corpos. Então, aqueles indivíduos da mesma espécie, eles vão se unir e formar uma estrutura só. No caso disso aqui, ó, esses 2 exemplos aqui são colônias. Isso aqui é um coral, isso aqui é uma caravela. Ambos são animais e são quinidários. Isso aqui, gente, não é um indivíduo, isso aqui não é um indivíduo. Isso aqui é uma união de corpos. E aqui pode haver ou não divisão de trabalho. Então, o que identifica como sendo a colônia é exatamente isso, tá? A divisão de trabalho não é o principal. A colônia é a união anatômica, união de corpos. Outro exemplo de colônia que não está aqui. Bactérias são seres coloniais. As bactérias podem se unir e formar uma estrutura. Essa estrutura seria uma colônia bacteriana. Beleza? Agora, esses 2 casos aqui de baixo. Aqui a gente tem o caso das abelhas, aqui a gente tem o caso das formigas. Aqui são casos de sociedades. Vocês nunca viram uma abelha juntando um corpo na outra para formar uma estrutura só. Você nunca viu um abelhão voando por aí, né? Você nunca viu uma formiga juntando na outra formando uma estrutura só. Você nunca viu um formigão voando por aí, né? Fica uma coisa meio esquisita, né, pessoal? Mas o que envolve uma sociedade é a divisão de trabalho. Seres sociais, animais sociais, obrigatoriamente dividem trabalho entre si. A rainha, ela controla, comanda toda a colmeia, tudo ali, todo o trabalho depende dela. Ela é a única fêmea fértil dentro da colmeia. O zangão é o macho da espécie. O papel dele é reproduzir, nada mais do que isso. E as operárias, elas fazem todo qualquer trabalho que exista dentro daquela colmeia. Elas vão construir a colmeia, elas vão proteger a colmeia, elas vão coletar o néctar, elas vão produzir o mel, elas vão produzir geleia real, elas vão alimentar tanto a abelha rainha quanto o zangão. Tá isso mesmo, gente, alimentar. A abelha rainha recebe diariamente a geleia real produzida pelos operários e o zangão também é alimentado pelas operárias. Aqui o zangão acaba em determinado momento achando que ele é rei, mas não é rei coisa nenhuma, viu, gente? Deixa eu te contar bem rapidamente o que acontece com ele aqui, tá? Em determinado momento na colmeia, quando existe um caso de superpopulação, novos indivíduos não podem surgir mais, então cessa a reprodução. Quando isso acontece, por ordem da abelha rainha, as operárias matam o zangão a ferroadas. Isso mesmo, matam a ferroadas. E ele não tem capacidade de reação, porque machos de abelha, no caso zangão, elas não têm como se defender por não possuírem um ferrão. Beleza? Mas o que vai acontecer depois? As rainhas, gente, elas que são as fêmeas férteis dentro da colmeia, elas envolvem um tipo de reprodução que vocês vão aprender um pouco mais para frente, chamado partenogênese, que por meio da utilização do seu próprio óvulo e hormônios, ela tem capacidade de gerar um novo zangão para a colmeia. Beleza? No caso das formigas, gente, a estrutura é um pouco diferente pelo seguinte. Nessa sociedade existe a rainha que tem a função reprodutora, só que com uma estrutura de um formigueiro muito maior do que a de uma colmeia, são várias rainhas que a gente encontra por lá. Elas são conhecidas como içás e são férteis. E existem os reis. Os reis, que têm a função de reprodução, eles são machos férteis chamados de bitus. Aí as operárias que são estéreis, elas não conseguem se reproduzir, tá, gente? Reprodução só depende de rainha e rei nessa estrutura de sociedade. Elas são divididas entre soldados, cortadeiras, carregadeiras, jardineiras e por aí vai. Eu acho que com esses 2 exemplos dá para vocês entenderem o que é essa divisão de trabalho e o que a gente classifica como sendo uma sociedade, né? Um outro exemplo aqui, só para a gente finalizar o assunto, é o caso, por exemplo, dos leões. Leões são animais sociais.
onde você vai encontrar, por exemplo, um macho alfa, um macho dominante, os machos satélite que convivem com ele, as fêmeas e os filhotes. Nessa organização social fica bem claro que ali você tem o macho dominante, o alfa, né? E você tem ali as leoas, as fêmeas. Em uma organização social, por exemplo, onde o macho como dominante, ele não caça. Quem caça são as fêmeas. E por aí vai. Você entende o seguinte, elas caçam e não se alimentam primeiro. Quem se alimenta primeiro é o macho dominante, depois os outros machos, por último as fêmeas, aquelas que caçam, e posteriormente os filhotes, tá? É uma sociedade que a gente chama de sociedade patriarcal, macho dominante. Ah, mas Moacir, é sempre assim dentro das sociedades? Sempre o macho dominante? Não, te dou um exemplo de um outro animal que a gente também encontra nas savanas africanas, que são as hienas. Ali a sociedade é matriarcal. O que significa isso? A fêmea é a dominante, a fêmea é quem comanda. Nós, seres humanos, somos animais sociais. Nós vivemos realizando divisão de trabalho. Beleza, gente? Então é o seguinte, sociedade e colônia são relações harmônicas e interespecíficas que acontecem entre indivíduos da mesma espécie. A partir de agora, os exemplos que eu vou passar para vocês são todas interespecíficas entre indivíduos de espécies diferentes. Beleza? Gente, esses que eu tenho aqui, mostrando para vocês, nós temos dois casos. Um chamado mutualismo e o outro chamado protocooperação. Qual que é a diferença de um para outro? Ah, Márcio, como é que eu vou saber o que é um e o que é outro? Pelo seguinte, tanto mutualismo quanto protocooperação são relações do tipo mais. Ou seja, os dois ganham. Poxa, mas é a mesma coisa. Como é que eu vou conseguir diferenciar isso na hora da atividade? Como que eu vou conseguir diferenciar isso na hora da prova? Fácil. Mutualismo é uma relação obrigatória. Um depende do outro para sobreviver. Protocooperação não é uma relação obrigatória. Um depende diretamente do outro para sobreviver, gente. Eles podem ficar separados que não haverá prejuízo entre eles. Diferente do mutualismo, ó, onde um sempre vai precisar do outro. Então vamos para exemplos. Vamos ver se vocês conseguem entender. Isso aqui é um jacaré. E esse pássaro pequenininho aqui é chamado de pássaro palito. Olha qual que é a relação. Jacaré, predador. Caça, mata, devora a presa. Aí, de quando em vez, restos alimentares ficam aqui, ó, entre os dentes do jacaré. O que o pássaro palito faz? Vem aqui, jacaré de boca aberta, ó, se alimenta dos restos que ele encontra. Ah, quem ganhou nessa relação? Os dois. Jacaré ganhou uma limpeza dental gratuita. Pagou nada por isso. Pássaro palito ganhou o quê? Se alimentou dos restos que foram ali deixados, tá? Então, se é uma relação boa para os dois, é mutualismo ou protocooperação. Qual das duas? Pensa aí. Pensou, né? Acertou. Isso mesmo, protocooperação. Por que é a protocooperação? Um consegue sobreviver sem o outro, consegue, gente? É obrigatório? Pássaro, palito e jacaré. Um depende do outro para sobreviver diretamente? Não. Se está junto, está ganhando. Se separou, não faz a mínima diferença. Então isso aqui é um caso de protocooperação. Beleza? Olha essa de baixo aqui. Esse ser vivo aqui se chama líquen, tá, gente? É uma associação entre algas e fungos. Você está dando para ver direito aí. Isso aqui representa a alga, isso aqui representa o fungo. O que acontece nessa relação? A alga faz fotossíntese e o fungo não. Então a alga produz energia para ela e para o fungo. Boa para o fungo, boa para ela. E o fungo ele é mais robusto, tá, gente? Ele é mais forte. Ele protege a alga. É uma relação que ambos ganham. Um recebe proteção, o outro recebe alimento. E aí, mutualismo ou protocooperação? Pensou, né? Respondeu certo, mutualismo. Isso aí mesmo. Mas por que é mutualismo? Os dois ganham, mas um depende do outro para sobreviver. O fungo depende da alga e vice-versa. Não existe líquen se os dois não estiverem reunidos. Beleza? Tá dando para entender? Último exemplo. Últimos exemplos. Isso aqui é o boi. Animalzinho ruminante. Ah, não aguenta aí que eu tenho mais um lá. Tem que voltar para mostrar para vocês. Desculpa aí. Daqui a pouco eu uso o danadinho aqui de exemplo de novo. Isso aqui é o boi. Isso aqui é um pássaro chamado anu, gente. Olha o que acontece nessa relação. O boi geralmente é parasitado por carrapatos. O anu vem cá, ó, como os carrapatos do boi. Quem ganhou essa relação? Os dois. Ah, o que o boi ganhou nisso? Ficou livre de carrapato. Ah, o que o anu ganhou nessa relação? Alimentou, comeu os carrapatos que estavam no boi. Mutualismo ou protocooperação? Protocooperação, isso mesmo. Está bom no negócio. Por quê? Uma relação dos dois ganha, mas um depende do outro para sobreviver. Se separar um do outro, não faz a mínima
Diferença. Entendeu? Agora volta para lá. Opa, passando errado. Aqui é o danado do boi de novo. Animal ruminante. O que é o animal ruminante? Bem rapidinho. Ele come o capim. Quando ele mastiga e engole, ele vai para essa região aqui, ó, chamado rumen ou pança, onde existem algumas bactérias que digerem a celulose para ele. Sem essa bactéria, ele não conseguiria digerir celulose, tá, gente? Aí depois regurgita, ó, volta para a boca, igual um chicletinho. Mastiga mais um pouco, engole e vai cair no segundo estômago, chamado barrete, onde vai ter digestão de proteínas. Mas onde que eu quero chegar? As bactérias que vivem aqui no rúmeno, por isso que ele é chamado de animal ruminante, elas auxiliam o boi porque elas digerem a celulose e fornecem energia para ele que não teria capacidade. E o boi, ao mesmo tempo, o que ele faz com a bactéria? Protege. Relação boa para os dois. Mutualismo ou protocooperação? Sem dúvida nenhuma, você respondeu mutualismo. Um vai depender obrigatoriamente do outro para sobreviver. Sem as bactérias, não haveria digestão de celulose para o boi. Sem o boi, elas perderiam a proteção. Tá? Último exemplo. Isso aqui é um peixe que vocês conhecem bem. Chama peixe palhaço. Você lembra lá do filme Procurando Nemo, né? Nemo, o pai dele, Marlin, são considerados peixe palhaço. Você sabe onde que ele mora, né? Na Nêmona. Então aqui está o peixe palhaço, aqui está a Nêmona. A Nêmona, galerinha, é um animal que, aqui ó, nos tentáculos, ela libera uma substância urticante. Essa substância urticante provoca queimação, tá? No caso do peixe palhaço, essa substância não age. Por que essa substância não age no peixe palhaço? Porque ele tem um muco que envolve o corpo dele que evita a ação dessa substância. O que acontece na relação entre os dois? O peixe mora no interior da Nêmona, ele recebe abrigo, tá, gente? Ele é protegido. E ao mesmo tempo, quando ele nada entre os tentáculos, ele limpa os tentáculos. Boa para os dois. O peixe limpa os tentáculos da Nêmona e a Nêmona protege o peixe. Protocooperação. Os dois saem ganhando sem ser uma relação obrigatória. Então acho que esses exemplos aí ficou claro, né, gente? Acho que sem dúvida agora, né? Vamos aqui para outros exemplos. Então vamos lá. Aqui, hiena. Aqui, tubarão. Beleza? Qual que é a relação das hienas aqui nessa situação que eu estou mostrando para vocês? Isso aqui, gente, são restos de animais chamados de carniça, tá? O leão, que é o predador, veio cá, caçou, matou, devorou e deixou essa carniça para trás. Ele não vai comer isso aqui não, tá? Ele não quer saber disso aqui. A hiena vem cá e come só essa carniça. Quem ganhou nessa relação? Só a hiena. Por quê? Ela ganhou um alimento sem se esforçar. Na realidade, não é um alimento. O que caracteriza o comensalismo, galera, é resto alimentar. O leão não ia comer isso aqui não, gente. Então a relação é positiva para a hiena e para o leão. Ela é zero, neutra. O leão não ganha e nem perde nessa relação, tá? Então a relação do tipo mais zero, onde o indivíduo se aproveita somente de restos alimentares, chamado de comensalismo. Beleza? Aqui eu tenho um exemplo dos tubarões e desse peixinho aqui, que daqui para frente, daqui a pouco eu vou falar dele de novo, chamado peixe piloto, peixe satélite. É a mesma coisa, gente. Tubarão, predador. Ele caça, mata, devora. Restos alimentares escapam da boca do tubarão. O que é que o peixe satélite faz lá? Como o restinho que escapou do tubarão. Tubarão ganhou ou perdeu? Nada. Era resto alimentar. E o peixe satélite? Ganhou ou perdeu? Ganhou. Ganhou o quê? Resto alimentar. Nome da relação, comensalismo. Beleza? Então tá aí. Vamos lá, quase acabando. Essa relação aqui se repete entre o peixe piloto e o tubarão. Só que agora o peixe satélite tem uma ventosa no qual ele se gruda no corpo do tubarão. Vocês estão vendo aqui, ó? Porque ele está grudado. Por onde o tubarão vai, ele leva o peixe. Peixe folgado, né? Além de pegar resto de comida, ainda pega uma caroninha. Essa relação onde o indivíduo transporta o outro, não ganhando nada, nem perdendo nada, porque quem ganhou foi só o cara da carona aqui mesmo, se chama forésia. Uma relação onde somente um é beneficiado. Tranquilinho? Penúltima relação. Isso aqui é um bicho estranho, chamado pepino do mar ou holotúria. E aqui, ó, tem um peixinho pequenininho, chamado fierasfer. Ô, gente, o pepino do mar tem uma cavidade no interior do corpo. E esse peixinho, que é o fierasfer, se abriga, mora no corpo do pepino do mar. Tá, gente? Então a relação
onde o pepino fornece proteção, fornece abrigo para esse peixe chamado fieráceo. Então, toda vez que um animal protege o outro, serve de abrigo, sem ganhar nem perder nada, você chama essa relação de inquilinismo. Tranquilinho? Última relação ecológica. Você sabe o que é, né? Uma plantinha chamada de orquídea. O pessoal às vezes começa a falar, a orquídea é uma planta parasita. Não é nada, tá, gente? Ela é fotossintetizante, então ela não pode ser considerada uma planta parasita. Beleza? O que acontece é que quando a orquídea ela fica em contato com outra planta de maior porte, ela tem maior contato com a radiação solar. Fica mais fácil para ela ter contato com a radiação solar aqui e é lógico realizar sua própria fotossíntese. Traduzindo, essa planta aqui serviu de suporte para a orquídea. Isso se chama epifitismo, tá? Uma relação ecológica onde somente a orquídea como vegetal se beneficiou, recebendo suporte, essa planta aqui não ganhou, nem perdeu nada. Beleza? Então, galerinha, essas são as relações harmônicas que eu queria trabalhar com vocês. As desarmônicas eu vou deixar para outro momento, tá? Eu estou encaminhando para vocês uma atividade, vai estar aqui para vocês no Google Classroom. Essa atividade vocês vão fazer toda online, tá? Vocês vão responder e só clicar lá em enviar. Vai ter um link enviado para vocês. Vocês vão ter um prazo de 1 semana para fazer isso, né? Então vocês estão recebendo isso na segunda-feira, dia 30, e vocês vão devolver isso até o dia 6 na outra segunda-feira, tá? Só que tem um prazo final, gente. Dia 6 às 13 horas o sistema fecha e eu já não recebo isso mais. Então fica atento a isso, beleza? Vocês vão utilizar como suporte esse vídeo, vocês vão utilizar como suporte material didático de vocês, né? E também pesquisando quando necessário para poder responder essa atividade. Vou disponibilizar para vocês os slides também, tá? Para que vocês possam ter como base de estudo. Meu e-mail também, tá, gente? Vou encaminhar para vocês, mas é facinho, para qualquer dúvida que vocês tiverem da aula, do conteúdo. moacirbio, bio, @hotmail.com. Qualquer dúvida, só encaminhar. Grande abraço e até a próxima.